Apoio Papelaria Lully, Venski Beer, Materge Materiais e Construção, Automoto Escola Pratense, Canadá Imóveis. Eu converso com o candidato a prefeito Rui Souza, que responde pela prefeitura nesse momento. Bom, Rui, primeiramente, obrigado por estar conversando não comigo, mas com o eleitor de Araucária. E eu gostaria que você começasse dizendo o porquê você se postula como candidato a prefeito de Araucária. Primeiro, obrigado pela oportunidade, Caio. A cidade toda acompanha essa movimentação que aconteceu, a renúncia do prefeito Lisandro, a oportunidade de me candidatar, estando no exercício como prefeito, mas a oportunidade de enfrentar as eleições, até porque o nosso grupo, não tinha candidato. O Lisandro já vinha sinalizando há alguns meses, pelo problema da doença dele, né, ele não teria candidato e o nosso grupo estava sem um representante. E eu me posicionei que se eu não tivesse, se eu assumisse quando ele renunciou, se eu assumisse eu já não poderia ser mais candidato a vereador, que a princípio era a minha intenção. E aí eu falei, olha, se eu vou, então eu quero a oportunidade de me candidatar. E o nosso grupo teve aí a perspectiva, né, de uma eleição. E nesse sentido é que aceitei o desafio, junto com a equipe, estou fazendo uma série de alterações, uma série de mudanças na prefeitura, né, com a primeira preocupação, eu tenho a responsabilidade de fazer a gestão do município nesses 5 meses que me restam ainda, né, coisa que durante os 3 anos e meio eu não tive a oportunidade, eu não tinha a caneta, né, sempre me coloquei à disposição para ajudar, mas o prefeito Lisandro tinha uma forma diferente de administrar e o fez de forma sozinha. Então agora, a partir do dia 28 de julho, eu tenho a oportunidade de governar e tenho procurado, nos meus atos, nas minhas ações, fazer isso com muita responsabilidade e pensando na grande maioria da nossa população. Algumas dessas ações, principalmente exoneração de funcionários, foram colocadas por opositores seus como ações eleitoreiras. O que o candidato tem a dizer a respeito disso? Muito pelo contrário. Essas ações deveriam ter sido feitas em janeiro de 2013, o prefeito deveria ter tomado essas medidas, porque a forma como recebi e as preocupações que temos para conduzir a gestão até 31 de dezembro são extremamente preocupantes. E essas medidas nunca foram tomadas. Então, eu as tomei com muita responsabilidade. E pense você, Caio, que não é fácil você exonerar pessoas que estão trabalhando, são trabalhadores, porém comissionados, mas tive que fazer, né? Entreguei meu carro também para reduzir gastos, telefones corporativos, fizemos algumas medidas, estamos trocando a equipe, trocando secretários, né? Exonerando mais pessoas ainda, unificando secretarias para gerar economia. Isso não tem nada a ver com eleição. Nós temos com a condução responsável da administração municipal. Nós estamos falando de uma cidade que tem quase 1 bilhão por ano de orçamento, se você somar inclusive o dinheiro que fica reservado para as aposentadorias. Mais de 200 milhões para a educação, mais de 180 milhões para a saúde, só o transporte coletivo mais de 70 milhões, o legislativo com mais de 30 milhões, enquanto a gente pegar um exemplo de um município próximo, em termos de localização geográfica e de população, também Campo Largo tem pouco mais de 330 milhões de orçamento. Como é que um município desse tem tantos problemas financeiros, candidato? E o que fazer? Nós temos, historicamente, algumas medidas que foram tomadas por prefeitos que me antecederam, que levaram o município a essa situação. Na década de 90, um prefeito acabou municipalizando o ensino de 5ª a 8ª série, trazendo para o município uma responsabilidade que era do Estado. Então, hoje nós temos um quadro de funcionários, em torno de 5.200 funcionários. Se nós pegarmos, e eu vou fazer uma comparação aqui com São José dos Pinhais, que é bem maior, é mais do que o dobro, está entre 280 e 300 mil habitantes. São José tem 3.500 funcionários, Araucária tem 5.200 funcionários. Então aí denota, vamos dizer assim, o tamanho do nosso gasto com folha de pagamento. Então mais do que 50% do que arrecadamos é só folha de pagamento. Então tem muitas coisas... Tem como diminuir essa folha de pagamento? Tem. Nós estamos assim.
Os professores, por exemplo, da sexta à nona, né, o município não tem feito mais concursos. Nós estamos gradativamente, isso já iniciou na gestão do Lisandro e nós vamos dar continuidade, que é não fazer o concurso e nós vamos passando, devolvendo para o Estado esta responsabilidade do sexto ao nono ano. Mas a Prefeitura tem muitas coisas ainda a serem feitas, né? Nós precisamos dar os avanços aos nossos professores em final de carreira, professores que cresceram, avançaram, fizeram pós-graduação, fizeram mestrado, doutorado, né? Estão em final de carreira com salários bastante elevados, mas não pedem aposentadoria porque não têm a possibilidade ainda de levar esses avanços para a sua aposentadoria. Em consequência disso, eu continuo pagando altos salários para esses funcionários, que já têm o direito assegurado da aposentadoria, mas eu não consigo aposentá-los porque não posso dar os avanços. Aí, se eu o fizesse, eu estaria contratando um professor em início de carreira ganhando R$2.000. Então, nós estamos buscando meios de fazer isso, porque a forma isonômica, Caio, como eu tenho que tratar a todos, muitas vezes me impede de dar, vamos dizer, preferencialmente para alguém. Então, nós estamos buscando juridicamente meios que me respaldem para que eu possa fazer e dar esses avanços e levar esses funcionários que precisam se aposentar e que são altos salários, para que eu possa chamar em início de carreira aqueles que ganharão pouco. Então, são algumas medidas que nós precisamos tomar, isso vai desonerar, vai baixar a minha folha de pagamento. É histórico, não é segredo para ninguém, que vereadores, e o senhor foi vereador, foi presidente da casa inclusive, tem uma possibilidade de nomear vários cargos em comissão. O senhor demitiu vários deles. Haverá espaço no próximo mandato para isso, independentemente de quem for o prefeito? E como é que vai ficar esse relacionamento do executivo com o legislativo na sua visão? Cada vez menos a indicação, a participação de indicações do Poder Legislativo para o Executivo, isso vai acontecer. Isso é uma necessidade. Tem que haver, inclusive, um respeito entre os poderes, né, onde essa troca, esses favores que sempre aconteceram, de aceitar a indicação de indicações pelo Legislativo de cargos, isso aí com o passar do tempo, e nós não temos mais condições de fazê-lo. Então, cometeram-se inúmeros excessos, né? E quando eu tomei posse, dia 28 de julho, aí eu tive acesso às informações. Então, hoje eu sei exatamente quantos são os cargos indicados, quantos são todos os nomeados. Por isso que nós fizemos os cortes. Primeiro porque existe um descontrole muito grande sobre isso. E a relação entre Poder Executivo e Poder Legislativo não deve ser baseada em vantagens, em cargos para que você tenha do Poder Legislativo alguma ascensão, alguma barganha. Não é o meu propósito, não é meu objetivo e a gente quer restabelecer esta relação. Uma relação democrática, mas respeitosa. Cuida o Legislativo de fiscalizar, de representar, né, o Poder Executivo, né, e o Poder Executivo na sua condução, na sua direção, sem ter esta preocupação de ter o compromisso ou o vereador, o legislador, com a responsabilidade de fazer defesa da gestão, simplesmente porque tem alguém indicado, alguma coisa assim nesse sentido. Candidato, 4 anos atrás, a sua chapa, que saiu vencedora, apresentou um plano de governo, eu diria no mínimo ousado, para a Araucária. Grande parte disso não saiu do papel. Como é que está sendo essa cobrança? Afinal de contas, o senhor era o vice. Compactuou com esse plano de governo, provavelmente? Como é que está sendo essa cobrança já nessa sua candidatura agora para prefeito? Eu tenho agido com muita responsabilidade, Caio, sobre essa questão. Naquele momento, há 4 anos atrás, foi organizado um plano de governo em cima das principais necessidades da cidade. Acredito e também, em alguns momentos, me posicionei contrário, inclusive, sobre alguns excessos que foram cometidos. Porém, reafirmo, a minha participação, quem conhece a política de Araucária e conhece a forma do ex-prefeito governar, eu não tive as oportunidades para poder apoiar e ajudar na administração. Um exemplo, né, foi dito lá no passado que nós construiríamos 15 regionais de segurança. Zoológico. Vários foram os projetos, né? E eu lhe digo, nós não temos e nunca tivemos nem efetivo. Se eu fizesse isso, eu gastaria quase a metade do nosso efetivo, que são 160 guardas municipais, basicamente para cuidar das regionais de segurança. Eu tiraria o policial das ruas para poder cuidar de um pequeno prédio ou de um módulo policial, né? Além disso, né, de alguns excessos que foram cometidos, né, também a questão da economia.
A economia nos impediu de muitas ações e nós queríamos realizar, queríamos fazer, havia o compromisso, sempre, tanto do Lisandro quanto minha, no sentido de realizar. Ninguém fez propaganda enganosa com o sentido de enganar a população. Mas toda a situação econômica do país, a queda da nossa receita, nos fez, inclusive, privilegiar saúde, educação e segurança como prioridades. E muitas outras áreas nós tivemos que cortar o orçamento, reduzir, para que nós pudéssemos continuar servindo serviços de qualidade à população. Houveram sacrifícios, né, mas teríamos que ter feito mais. Por isso que essas medidas que eu tomei e continuarei tomando nos próximos dias, é uma questão de você ajustar. Eu tenho, antes de ser candidato, eu tenho a responsabilidade como prefeito de fazer, senão eu terei sérios problemas até 31 de dezembro de cumprir todas as minhas obrigações e ter, se não pagar, deixar o dinheiro em caixa para pagar todos os nossos compromissos. Candidato, mais uma vez, obrigado e boa sorte. Caso queira acrescentar algo para os internautas, fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade a você, a sua equipe, né, por este espaço. E lhe digo, nós estamos tomando medidas sérias neste período como prefeito, e eu quero dizer que aquilo que para muitos ainda é proposta para execução a partir de janeiro, nós estamos tomando. Já tomamos e continuaremos tomando medidas que possam trazer para o meu controle, para o prefeito, a gestão da cidade. Tenho a responsabilidade com cada cidadão e cortei privilégios quando fiz as exonerações de 108 cargos comissionados, de nós retirarmos privilégios de alguns para poder oferecer a todos. E isto nós vamos ver. Agora o cidadão poderá já nos próximos dias ver as medidas, volta de medicação nas unidades de saúde, nós vamos tentar diminuir drasticamente o tempo de espera das consultas eletivas, né? E vamos canalizar muito para a saúde. Então, nesse sentido, é que eu quero que as ações passarão a ser vistas já de imediato por parte da população. E nós continuaremos assim, agindo, vou para o diálogo, vou para o debate, as pessoas têm que ter a oportunidade de conversar com o prefeito, de conversar com os candidatos. Por isso, inclusive no debate que houve na sexta-feira, parabenizar a todos os candidatos que compareceram àquele debate, que foram lá para responder as perguntas, tiveram a oportunidade de se dirigir ao eleitor, e é isto, todos estavam preparados. Então a gente tem que valorar aquele que está preparado. O cidadão tem que ter a oportunidade de conversar com o candidato. Então agradeço a você a oportunidade, aos nossos ouvintes, muito obrigado. Apoio. Papelaria Lully. Vensk Beer. Materge Materiais e Construção. Automoto Escola Pratense. Canadá Imóveis.